Você não está preparado para o que aconteceu agora. Uma confissão chocante, uma denúncia anônima, um despejo inesperado, e um segredo que pode destruir tudo. E o mais perigoso de tudo é que isso já saiu completamente do controle. Tudo começa com uma decisão que muda tudo. Samira aceita a proposta de Ferete, sem hesitar, sem medo, sem olhar para trás. E naquele momento, fica claro, ela não está mais jogando, ela está dominando o jogo. Mas o que ninguém percebe é que alguém está vendo tudo. Arminda, de longe, em silêncio, observando cada movimento, sem entender completamente, mas sentindo que algo muito errado está acontecendo. E ela está certa, porque essa aliança não é normal. É perigosa, muito perigosa. Enquanto isso, outra situação começa a se formar. Rogério toma uma decisão importante. Ele avisa Zenilda que tanto ele quanto Raul irão depor na delegacia. E isso muda completamente o rumo da história. Porque quando alguém decide falar, alguém pode cair, e talvez mais de uma pessoa. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer com Ferete. Sem aviso, sem tempo para reagir, ele é surpreendido. Zenilda aparece, e ela não está sozinha. Ela vem acompanhada dos filhos, e de um oficial de justiça, com um documento nas mãos, uma ordem de despejo. Sim, Ferete está prestes a perder tudo, na frente de todos, sem poder fazer nada, e naquele momento, o poder começa a escapar das mãos dele. Aquele homem que sempre controlou tudo, agora está encurralado. E o pior, isso pode ser só o começo, porque enquanto tudo isso acontece, Samira já está dando o próximo passo, em silêncio, sem chamar atenção. Ela faz algo que pode mudar tudo, uma denúncia anônima, direto para a delegacia de Jairo. E isso não é um detalhe pequeno. Isso é um movimento estratégico, porque quando a polícia entra no jogo, nada fica escondido por muito tempo. Mas se você acha que isso já é o mais chocante, você ainda não viu nada, porque o momento mais pesado de todos está chegando. Helga decide falar, e quando ela abre a boca, tudo muda. Ela confessa, sem rodeios, sem tentar fugir, sem tentar negar. Ela diz que matou Edilberto. Sim, ela matou, mas o motivo é o que deixa tudo ainda mais impactante. Ela fez isso para proteger Arminda. E nesse momento o silêncio toma conta. Porque essa confissão não destrói apenas uma história. Ela conecta tudo. Ela revela que existe algo muito maior por trás de tudo isso. Algo que ainda não foi completamente revelado. E que pode explodir a qualquer momento. Enquanto isso, Paulinho continua sua investigação. Sempre atento. Sempre desconfiado. Ele observa de longe uma conversa importante. Raul e Herculano. Uma conversa que pode esconder respostas, ou ainda mais perguntas. E então, Herculano diz algo estranho, algo que chama a atenção. Ele pede que Joelle não procure mais pela mulher. Mas por quê? O que ele está escondendo? E quem é essa mulher? Essas perguntas começam a crescer, e ninguém tem as respostas, ainda. E no meio de todo esse caos, existe uma cena que ninguém imagina. Uma cena silenciosa, mas extremamente poderosa. Gerluce ajuda Lena com sua filha, com carinho, com cuidado, com amor, sem saber de nada, sem imaginar a verdade, sem perceber o que está diante dos seus olhos, porque aquela bebê é sua própria neta. Sim, a resposta que ela tanto procura está ali, bem na frente dela, mas ela não sabe. E isso é o que torna tudo ainda mais intenso, porque enquanto alguns lutam por poder, outros estão vivendo a verdade, sem nem perceber, e agora tudo começa a se conectar. A chantagem de Samira, o desespero de Ferete, a confissão de Helga, a investigação de Paulinho, e o segredo envolvendo essa criança. Tudo faz parte de algo maior, algo que está prestes a explodir, e a pergunta que fica é: quem vai cair primeiro? Ferete, que está perdendo o controle? Samira, que pode estar indo longe demais? Ou alguém que ainda nem percebeu o perigo? Porque uma coisa é certa, depois de tudo isso, nada mais vai ser como antes. E o próximo capítulo pode mudar tudo. Então se prepara, porque o que vem aí é ainda mais chocante, e você não vai querer perder. E quando parecia que tudo já tinha saído do controle, a verdade começa a aparecer, mas não do jeito que você imagina. Raul e Joelle começam a desconfiar. Algo em Lena não bate. Os olhares, as respostas, o comportamento. Tudo parece estranho. E quanto mais eles observam, mais certeza eles têm de que Lena está escondendo algo. E ela sente isso. Ela percebe. Ela sabe que está sendo pressionada.
e sem conseguir sustentar a situação, ela se sente acuada e vai embora, sem explicar nada, sem olhar para trás. Mas essa saída só aumenta ainda mais as suspeitas, porque quem não deve, não foge. E agora a dúvida vira quase uma certeza. Lena está escondendo algo muito maior. Enquanto isso, uma situação completamente diferente começa a se desenrolar. Joaquim tenta acalmar Arminda, mas não com palavras, com algo muito mais forte. Ele mostra o dinheiro. Sim, o dinheiro que estava escondido dentro da escultura. Um segredo que poucos conheciam. E naquele momento, tudo muda, porque ele faz uma proposta desesperada. Ele sugere que os dois fujam, sumam, desapareçam com o dinheiro, antes que seja tarde demais. Mas fugir significa admitir culpa, e Arminda sabe disso. Ela está dividida entre o medo e a tentação, e essa decisão pode mudar tudo. Ao mesmo tempo, a situação na delegacia toma outro rumo. Jairo dá uma notícia inesperada. Casper vai responder em liberdade. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Bagdá é encaminhado direto para o sistema prisional. E isso muda completamente o jogo. Porque agora, Bagdá não tem mais nada a perder. E quando alguém não tem nada a perder, fala, e foi exatamente isso que aconteceu. Casper e Bagdá decidem denunciar. E o nome que surge é um dos mais perigosos de todos. Lucélia. Agora, ela entra oficialmente no centro da história. E tudo pode piorar ainda mais. Enquanto isso, Joaquim tenta manter as aparências. Ele precisa agir com cuidado. E quando Misael aparece, ele disfarça. Finge que nada aconteceu. Finge que não pegou o dinheiro. Mas será que ele vai conseguir sustentar essa mentira? Ou será que está prestes a ser descoberto? Mas se você acha que isso já é pesado, o que vem agora? É simplesmente assustador. Josefa e Gislaine estão no jardim. Tudo parece normal. Até que algo chama atenção. Algo estranho. Algo fora do lugar. E quando elas se aproximam, o choque é imediato. Uma mão humana, enterrada. Sim, uma mão. Ali, naquele jardim. E naquele instante, o desespero toma conta. Elas desmaiam. Porque aquilo não é só assustador. Aquilo é uma prova. Uma prova de que existe algo muito mais sombrio acontecendo. Algo que ainda não foi revelado. E que pode mudar tudo. Enquanto isso, Paulinho continua firme. Ele não desiste. Junto com Juquinha, ele vai atrás de respostas. E o alvo agora é Helga. Depois da confissão, eles sabem que ainda existe mais. Muito mais. E eles pressionam. Perguntam. Tentam arrancar a verdade completa. Porque a morte de Célio ainda não foi totalmente esclarecida. E talvez essa história seja ainda mais profunda do que parece. Mas no meio de tudo isso, vem mais uma revelação. E essa tem o poder de destruir tudo de vez. Arminda descobre. E quando ela descobre, o mundo dela para. Ferete é pai de Raul. Sim, aquele segredo que estava escondido vem à tona. E agora, tudo faz sentido. As atitudes, as decisões, as conexões, tudo começa a se encaixar. Mas ao mesmo tempo, tudo fica ainda mais perigoso. Porque agora não existem mais segredos protegidos. Só verdades expostas. E quando a verdade aparece, as consequências vêm junto. E a pergunta que fica é: quem vai cair primeiro? Arminda, que agora sabe de tudo. Joaquim, que está prestes a fugir com dinheiro. Lucélia, que foi denunciada. Ou Lena, que está claramente escondendo algo. Porque uma coisa é certa. Depois dessa descoberta, nada mais vai ser como antes. E o que vem a seguir pode ser ainda pior. Muito pior. Então se prepara, porque essa história está só começando.